Então vamos lá, a gente viu as ferramentas nos vídeos anteriores, nesse aqui eu vou tratar com você sobre a rotação, escala e o espelhamento, que são funções que existem dentro do Illustrator. Existem na verdade em quase todos os programas quando a gente trabalha na questão de imagens, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer um desenho bem simples aqui para você ter uma ideia. Vou fazer um retângulo, né, com uma bolinha, vou selecionar os dois e usando o Shape Builder Tool eu vou mesclar. Pronto, criei esse desenho incrível. Existem algumas funções que a gente pode trabalhar dentro do Illustrator, né? Por exemplo, uma delas é você aumentar o objeto de tamanho, você deixar ele maior ou menor. Então, para isso a gente utiliza as opções de escala. Quando você trabalha com escala, aqui do lado esquerdo, ó, se você clica e segura, você tem as opções de Scale, Shear e Reshape. São opções, são ferramentas que existem dentro do programa. Aqui, ó, dentro da opção de escala, quando você faz isso, muita atenção, é complicado. Eu vou te falar logo que isso aqui é muito difícil de entender como é que funciona. Então, muita atenção para essas ferramentas. Eu vou mostrar como é que a gente tem as próprias ferramentas para trabalhar com a rotação, escala e a opção de você espelhar, mas também depois eu mostro uma ferramenta que é um pouco mais simples, mas essa que eu vou mostrar agora é a que eu utilizo. Você vai ver talvez eu usando isso aqui de forma mais rápida e você já vai entender o que está acontecendo. Quando eu clico nessa ferramenta de escala, você vai perceber que no meio do desenho fica esse ponto aqui, esse pontinho aqui central. É o ponto âncora, né? É o ponto por onde essa ferramenta vai se basear para fazer modificações no elemento, certo? Como eu já tenho esse pontinho aqui no meio, o que eu posso fazer? Eu posso aumentar esse elemento de tamanho. Professor, mas como assim, professor? Só tem um pontinho aí no meio. Então, é exatamente esse ponto que vai ser a base para aumentar o desenho. Como esse ponto sempre fica no meio, eu posso clicar aqui do lado de fora, ó, qualquer área aqui do lado de fora, clica, segura e arrasta, ó, e puxa para fora. Você vai ver que o desenho aumenta de tamanho. Clica, segura e arrasta para dentro, ó, você vê que o desenho diminui de tamanho. Quando eu faço isso de clicar, segurar e arrastar, eu posso segurar a tecla Shift. Quando eu seguro o Shift, ó, ele vai manter proporcional o tamanho do desenho. Tá? Então essa é a ferramenta de escala que eu tenho para trabalhar. Você pode trabalhar com ela, tá? Que é bem bacaninha para aumentar ou diminuir o tamanho. Então vamos lá, seleciona o elemento, seleciona a ferramenta de escala, vai ficar o pontinho central, você clica do lado de fora, ó, clica, segura e arrasta, ele aumenta de tamanho, ou clica, segura e arrasta e joga para dentro, né, em direção ao pontinho, ele diminui. Tá? Eu uso muito essa ferramenta, tá? Uso bastante mesmo. O atalho para ela é a tecla S. Então se você tiver assim, selecionou o elemento, apertou S, ele já vai para essa ferramenta de escala, já funciona muito legal. Outra ferramentinha bacana também é a opção de rotação, que está logo do lado aqui, ó, Rotate Tool. O atalho é a tecla R. Então você clica e segura, você tem o Rotate e você tem esse Reflect, que a gente vai ver logo mais. No Rotate é a mesma coisa. Todas elas funcionam com a mesma estrutura que eu comentei sobre a escala. Tem sempre um pontinho central, que é um pontinho por onde eu quero que ele se baseie para trabalhar. Então já está no centro, clica do lado de fora, ó, segura e arrasta, eu consigo rotacionar o elemento, ó, tá? No sentido que eu quiser, tá? Tanto horário quanto sentido anti-horário, ó. Funciona assim. Então eu posso trabalhar no elemento, eu posso aumentar, diminuir, posso rotacionar, já tenho duas opções que são muito legais para trabalhar. Fora isso, a gente tem uma ferramenta que é a ferramenta de espelhar, que ele vai pegar o quê? Ele vai inverter. Então, por exemplo, eu tenho esse quadrado aqui do lado esquerdo e a bolinha do lado direito. Se eu inverter o desenho, o quadradinho vai ficar aqui do lado direito e a bolinha vai ficar do lado esquerdo. Ai, professor, que loucura, professor, não estou entendendo nada. Não tem problema, vamos usar a ferramenta para eu te mostrar. Com o desenho selecionado, eu vou vir aqui onde tem a rotação, clique e segura, eu tenho o Reflect Tool, que o atalho dela é a letra O. Quando essa ferramenta está selecionada, eu tenho de novo aquele pontinho no centro. E eu posso clicar do lado de fora, ó, clica, segura e arrasta. Ó, e quando eu jogo para o lado, você vai ver que eu inverti o elemento. Ó. Eu inverti, o quadradinho ele estava aqui na esquerda e a bolinha na direita. Quando eu clico, seguro e arrasto, ó, ele inverteu o desenho. Tá? A bolinha ficou agora do lado esquerdo e o quadradinho ficou do lado direito. Então essa é a ferramenta para espelhar, né? Um desenho que você tenha, ele vai espelhar a sensação. Talvez tenha ficado meio complicado de mostrar isso aqui para você com essa ferramenta, né? Ficou meio difícil, então eu vou mostrar aqui para você com um desenho mais diferente. Por exemplo, ó, eu vou pegar esse desenho, clica, segura e arrasta, com a tecla Alt, joga para o lado. Eu acabei de duplicar o meu desenho. Vou vir com a ferramenta de Reflect, clica, segura e arrasta e joga para a direita, ó. Eu consigo inverter o desenho, tá vendo? É o mesmo desenho, só que ele foi invertido. É como se tivesse um espelho no meio deles e esse espelho inverteu essa opção, tá? Então você tem essas três ferramentas para você manipular os objetos na tela.
O legal dessas ferramentas é sempre, você utilizar a tecla Shift. Quando você segura o Shift, fica mais fácil de trabalhar. Por exemplo, ó, vou duplicar e vou inverter usando a ferramenta de Reflect. Clica, segura e arrasta, ó, fica essa coisa meio estranha. Se você quiser exatamente refletido, segura o Shift, ó, quando você joga para o lado. Ele inverte certinho, na mesma angulação, fica exatamente igual, tá? Essas são 3 ferramentinhas. Eu sei que no vídeo anterior eu falei, eu vou mostrar para você as últimas ferramentas nesse vídeo. Eu sei, essas são outras ferramentas, mas é que aquelas são ferramentas voltadas mais para a criação de elementos, de objetos. Essas 3 que eu mostrei agora são mais para manipulação de algum elemento, de algum desenho que você tenha, tá? Cansou? Professor, não aguento mais, professor. Vamos voltar logo pro desenho? Vamos. Próximo vídeo a gente continua desenhando o personagem.